General do Alto Comando do Exército Brasileiro do Sudeste do país, senhor e doutor João Camilo Pires de Campos, manda um recado, um aviso, um alerta aos políticos, aos não políticos, aos canalhas corruptos e aos traidores da pátria. O general diz: temos a obrigação de evitarmos uma possível guerra civil sangrenta. O Brasil está cansado, enojado, furioso, revoltado. Estamos altamente preparados para reagirmos e assumirmos. O recado está dado. Preparem-se, pois haverá ranger de dentes. Só para lembrar, estamos vivos, estamos nas ruas e de olho em tudo. Aos desavisados, aos que desejam o caos, aos que ferem a Constituição Federal e aos que minam por decretos espúrios a democracia brasileira, lembro-os de que nós estamos vivos, mais vivos do que em 1964, e que nenhuma ideologia é capaz de fazer nossas cabeças. O tranco vai ser forte, e quem não acreditar é bom que comece a orar. Podem se preocupar, podem se desesperar aqueles que, políticos ou não, permitiram que a nação chegasse ao atual estado de degradação político-institucional. Não queremos choros nem lamúrias. Não queremos arrependimentos e anistias. Preparem-se. Não digam que não foram exaustivamente avisados. O recado está dado. Pouco tempo antes do pronunciamento do general João Camilo Pires de Campos, um outro valoroso general do Exército Brasileiro, o general Valmir Fonseca Azevedo, que não está mais na ativa, mas que ainda tem uma grande influência dentro do alto comando militar e que inúmeras vezes escreveu artigos contra os demandos do atual governo para a revista Militar, disse o seguinte: o Brasil corre o sério risco de uma guerra civil e aqueles que não acreditam em nossa pronta e imediata ação e intervenção militar, é melhor se colocarem de joelhos e irem para Cuba, pois muita gente fatalmente poderia seriamente se machucar em praça pública. Esse foi, sem dúvida, mais um recado direto para os corruptos e traidores da pátria que se escondem por detrás da democracia. Na ocasião em que o general João Camilo Pires de Campos proferiu essa mensagem em alto e bom som na mídia, tramitava no Congresso Nacional, para análise e votação, um projeto de lei do atual governo federal que visava criar o decreto de número 8.243, que, dentre outros absurdos, visava implantar e estabelecer uma dianteira governamental para reger o país mediante decretos que se tornariam leis através de assembleias constituintes bolivianas, o que acarretaria a extinção do regime democrático, colocando toda a nação sob a ditadura do proletariado. Veja bem, na ocasião desses pronunciamentos, o que se dava era exatamente o que já ocorrera em 1964 no governo do ex-presidente Sr. João Goulart e que findou em uma revolução nacional. Naquela época, o governo exercia um forte domínio sobre os movimentos revolucionários, assim como acontece hoje. Naquela época, se incentivava, se patrocinava e se promovia as greves e se insuflava os ânimos dos cidadãos com ódio, preconceitos e estereótipos na sociedade em geral, com o intuito de se gerar conflitos de classes e de ideologias, assim como acontece hoje também entre pobres e ricos, religiosos e políticos, gêneros humanos e sexuais e tal. Na época, se promovia discursos insanos e propagandas políticas desarrazoadas, incentivando e patrocinando as desapropriações e as invasões de terras e até de empresas, assim como acontece hoje também. Susceptíveis aumentos e criações de taxas, impostos e cargos, bem como o nepotismo, e tudo em detrimento da fome, da pobreza, da miséria, do desemprego, da falta de educação, saúde e segurança pública dos cidadãos brasileiros, assim como acontece hoje. Por isso e muito mais é que existe a possibilidade
de a história se repetir, convergindo para um possível confronto de proporção nacional. Daí a justa razão de os grandes oficiais de nossas Forças Armadas prontamente e duramente se pronunciarem publicamente. Certamente nós nos orgulhamos ao nos darmos conta de que ainda há patriotas que ostentam o brasão da justiça, da dignidade, da honra, da moral e da responsabilidade e do respeito em nosso país. Que venha o que vier, pois o povo patriota estará sempre ao lado da lei, da ordem e da justiça. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Tchau. E se não mostrar firmeza, presidente, eu não estou com medo de quem vai para a rua, presidente. Não tenho medo de quem vai para a rua. Eu tenho medo daquele que fica em silêncio. Que a hora que ele for para a rua, ninguém vai segurar ninguém mais. Então a senhora segura a barra, que a hora que o povo de bem for para a rua, presidente, resolver de uma vez, a senhora vai ter que fugir. Pode ter certeza. E eu quero dizer mais. Tomem cuidado com esse país. O povo que levanta às 5 horas da manhã, não está gostando da bagunça. E eles são a grande maioria. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Tô avisando.